Boa tarde, Gernan. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Sim, o casal se apresentou à polícia e já está nas unidades prisionais indicadas pela Justiça. O Darwin Henrique da Silva Filho e a esposa. Quem está aqui com a gente é o doutor Ademar Rigueira, que representa o Darwin Henrique da Silva Filho, que é proprietário do Esporte da Sorte, uma das empresas investigadas nessa operação. Doutor, como é que a defesa enxerga essa prisão e o que vai ser feito a partir de agora? Muito boa tarde. Na verdade, foi uma grande surpresa ter esse inquérito. Esse inquérito foi instaurado em 2022, não é? A partir da instauração desse inquérito, a empresa Esporte da Sorte passou a ser investigada. Desde o início que nós apresentamos toda a documentação da empresa, todos os controles exercidos nessa empresa. Não se trata de uma bodega de esquina, é uma empresa que já está no mercado há muitos anos, completamente estabelecida. Ela tem um rigoroso sistema de compliance, de auditorias, tudo isso. Tudo que o delegado vinha trazendo no inquérito policial, que deu margem, inclusive, à busca e apreensões, que deu margem à quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário, a empresa ia contribuindo, ia trazendo os elementos de informação. Nós fizemos recentemente uma petição gigante, trazendo toda a documentação, contrariando tudo que o delegado trazia nessas medidas cautelares anteriores. Essa petição nunca foi analisada, essa petição nunca foi contrariada, sequer citada no mandado de prisão. Então, é uma medida extremamente desarrazoada. Acho que não havia necessidade alguma dessa prisão. Tudo estava muito esclarecido. As coisas são repetidas, né? O delegado, ele passo a passo vem repetindo as mesmas alegações, apesar dessas alegações já estarem com provas nos autos que elas não podiam prosperar. Então, nós estranhamos muito uma medida dessa, uma medida midiática, claramente midiática. Acredito que o tribunal vai se pronunciar sobre a decisão. É estranho que a juíza tenha corroborado com esse pedido, né, que tenha convalidado esse pedido com a decretação da prisão preventiva, porque é uma medida extremamente invasiva, né? As prisões não foram só para os empresários, mas foram para esposas, né? Existem esposas que estão sendo presas, empresas extremamente consolidadas da estrutura da Esporte da Sorte, né, que são, por exemplo, empresários de empresas que são prestadores de serviço, que prestam serviço a várias outras bets nacionalmente, e tiveram seus empresários, seus CEOs, representantes dessa empresa, presos, numa coisa completamente irresponsável, ao ponto de se dizer que essas empresas pertenciam ao Esporte da Sorte, pertenciam à DAV, que são empresas que prestam serviço nada mais do que, por exemplo, a Netflix. A empresa que presta serviço, que controla os pagamentos da Esporte da Sorte, faz esse mesmo serviço para a Netflix, faz para o Spotify. Então, assim, é de uma irresponsabilidade e de um desconhecimento, né, de uma tecnia gigantesca esse decreto, não é? Chega a ser afrontoso à verdade dos fatos. E isso tudo está sendo esclarecido perante o judiciário e acredito que o tribunal vai dar uma resposta imediata. Aliás, existiu um procedimento recente, não é? E aí envolvendo acusação de jogo de bicho com lavagem de dinheiro, que não tem nada a ver isso com a Esporte da Sorte, feito pelo mesmo delegado, decidido pela mesma juíza, e que o tribunal revogou essa medida por entender que não havia nenhuma fundamentação. O decreto, inclusive, ele repete praticamente uma copia e cola dessa decisão que o tribunal já repeliu, já entendeu que era ilegal, já entendeu que era abusiva e se repete agora nessa operação. Qual seria a ligação da doutora Deolane Bezerra com a empresa Esporte da Sorte? Segundo as investigações, um esquema de lavagem de dinheiro. E ela alega que seria apenas uma relação de publicidade, principalmente nas redes sociais. Claro, se a gente pode citar um caso absurdo, é essa relação com a Deolane. Eu vi agora a matéria de vocês, é um absurdo. A Deolane fez uma publicidade nas redes sociais. A rede social dela é um instrumento hoje de marketing para diversas empresas, e a Esporte da Sorte simplesmente fez essa publicidade nas redes sociais dela. Existem contratos firmados, pagamentos oficiais feitos para a senhora Deolane e uma venda de um carro, como se a Deolane hoje, que é uma das maiores blogueiras do Brasil, que tem o maior
maior número de seguidores, né? Isso representa um quantitativo imenso de valores, né? Pelo trabalho que ela exerce, não pudesse adquirir um carro de maior valor. Então, o fato do Darwin ter um carro esportivo, um carro que é de um valor significativo, não pudesse vender para a Deolane. Foi vendido o carro, foi pago, transferido oficialmente e declarado no imposto de renda. Então, até hoje, a gente não consegue entender também por que a Deolane foi envolvida nisso, não é? E porque, como outras situações que são trazidas nos autos de venda e compra de outros bens, né, são trazidos nos autos para justificar uma lavagem de dinheiro. É um absurdo, não é? São conceitos que são trazidos no inquérito para justificar a operação, que não chegam a lugar nenhum, não vão chegar a lugar nenhum, porque são operações extremamente lícitas. Como a operação da Esporte da Sorte é extremamente lícita, é controlada pelo Banco Central. Essas empresas que são tidas como laranja no inquérito são empresas que têm um controle do Banco Central. A Esporte da Sorte recentemente já apresentou toda perante a Fazenda Nacional para discutir a regularidade da empresa. Já existe lei disciplinando isso. O Pernambuco da Sorte, ela preenche todos os requisitos estabelecidos em lei, patrocina dos maiores clubes do futebol brasileiro, tem uma atividade empresarial riquíssima de atuação e, de repente, se ver numa situação dessa por um erro de interpretação, um desconhecimento técnico gravíssimo, está sendo imputada a pecha de uma empresa como se fosse uma bodega de esquina, né, que está lá recebendo dinheiro ilícito e lavando o dinheiro de forma irregular. É um absurdo completo isso. Esse dano, com certeza, será reparado. O Darwin Filho, o empresário que é proprietário da empresa, ele se apresentou à delegacia, à polícia, está preso, escreveu uma carta dizendo que também está consternado por conta da situação, mas disse que vai contribuir com as investigações. Claro, não tinha razão nenhuma de o Darwin ficar. Ele, em momento algum, estava foragido, né? Ele estava viajando quando houve foi desencadeada a operação e logo que ele tomou conhecimento, nós entramos em contato com o delegado para fazer sua apresentação espontânea dele e de sua esposa, repito, que é outro absurdo. Eles têm um casal de filhos com menos de 10 anos e a mãe está presa até hoje. A gente não sabe por quê, porque a gente lê um decreto gigantesco, a gente não viu o porquê a esposa, só porque ela tem um percentual em uma das empresas que não tem nem relação com a Esporte da Sorte efetiva. Essa mãe, ela é presa, está num Bom Pastor, a gente não sabe até por que se colocou, não há uma linha que descreva qual seria a conduta dela efetivamente, a não ser ser esposa do Darwin. Então, são situações absurdas. Ele se apresentou porque ele tinha que se apresentar, porque ele vem contribuindo com a justiça desde o início desse inquérito policial e, mais uma vez, a gente vai trazer elementos, estamos trazendo as provas, tudo o que o delegado está trazendo no inquérito, nós temos como questionar e responder efetivamente com base em elementos e não em ilações, todas as conclusões que o delegado chega para pedir a preventiva são com base em presunções, né, em interpretações que ele mesmo deu e que, infelizmente, a juíza acatou, ao nosso ver, de forma extremamente abusiva. A defesa já deu entrada no habeas corpus? Já demos entrada, estamos aguardando um posicionamento preliminar, né, porque existe um pedido de liminar. Esse pedido de liminar, inclusive, pode substituir a prisão por outras medidas, por medidas substitutivas da prisão, né, a apresentação, a domiciliar, inclusive da mãe, né, que são medidas mais urgentes que estão sendo requeridas, mas acreditamos que ao final do julgamento do habeas corpus vai ser concedido e revogada essa prisão, que é um absurdo. Doutor Ademar Regueira, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. E é isso, Gernan, é o posicionamento da defesa do empresário Darwin Filho, que é o proprietário real dessa empresa, que está sendo investigada na operação. A esposa dele também se encontra detida no Bom Pastor, ela também se apresentou de forma legal à Justiça e agora a defesa já entrou com habeas corpus. O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou agora há pouco que tudo isso corre em segredo de justiça e que não pode dar informações preliminares sobre esse habeas corpus do empresário Darwin Filho e de sua esposa, que permanecem presos aqui no Grande Recife. Gernan.